O espelho do elevador devolveu a Tiago Alves uma imagem que ele lutava todos os dias para que o mundo visse. Um profissional. Fato cinzento escuro, impecavelmente cortado, camisa branca engomada, gravata de seda com um nó discreto mas perfeito. O seu cabelo afro, curto e bem definido, era uma coroa de dignidade. A pasta de couro, presente da sua mãe quando se licenciou com distinção, estava firmemente segura na sua mão direita. Mas o espelho impiedoso também refletia o que só Tiago sentia. A ligeira tensão nos ombros, o aperto no estômago, a hiperconsciência de ser o único rosto negro naquele cubo de vidro e aço que subia vertiginosamente pela torre de escritórios da Óptima Soluções, no coração do Parque das Nações, em Lisboa. O som suave anunciou o 23º andar. As portas abriram-se para um open space vasto, luminoso, onde o burburinho de teclados e conversas abafadas criava uma sinfonia de produtividade. Vidro, metal polido, mobiliário de design minimalista, tudo gritava sucesso, modernidade, poder. Era um mundo a anos-luz de Chelas, onde crescera, mas um mundo que ele conquistara à força de noites sem dormir, sacrifícios e uma inteligência afiada. Ele pertencia ali. Pelo menos era o que repetia a si mesmo. Bom dia, Tiago. A voz de Sofia Mendes, a sua colega, soou ao seu lado enquanto ele se dirigia à sua secretária. Sofia era competente, geralmente amigável, mas com um radar apurado para as correntes de poder no escritório. Os seus olhos castanhos mostravam um lampejo de genuína simpatia, mas também uma cautela que Tiago aprendera a decifrar. Bom dia, Sofia. Tudo bem, respondeu ele, oferecendo um sorriso que esperava parecer mais relaxado do que se sentia. Tudo na medida do possível. O Ricardo já chegou. E parece inspirado. Ela revirou os olhos subtilmente, um pequeno gesto de cumplicidade que Tiago agradeceu. Ricardo Valente. O nome pairava no ar como uma nuvem de tempestade em dia de verão. Diretor de projetos, supervisor de Tiago e a personificação do privilégio branco e arrogante. Ricardo era o tipo de homem que usava o carisma como arma e a autoridade como martelo. Para os superiores era ouro. Para os subordinados, especialmente para Tiago, era um campo minado. Assim que Tiago pousou a pasta e ligou o computador, a figura imponente de Ricardo materializou-se junto à sua secretária. Fato azul marinho caríssimo, cabelo grisalho nas têmporas que ele cultivava como um troféu e aquele sorriso que nunca tocava os olhos frios. Alves, bom dia. Espero que tenhas tido um fim de semana produtivo. Não era uma pergunta, era uma afirmação velada. Bom dia, Dr. Valente. Sim, descansei e preparei a semana, respondeu Tiago, mantendo a voz neutra. Ótimo, ótimo. Ricardo apoiou-se na divisória da secretária de Tiago, invadindo seu espaço pessoal. Porque temos um novo desafio para ti. Sabes, a Óptima gosta de testar os seus talentos, especialmente os recém-chegados com perspectivas diferentes. O ênfase na última frase foi quase imperceptível, mas para Tiago soou como um alarme de incêndio. Quero que faças uma análise de viabilidade para o projeto Omega, mas quero de uma perspectiva fora da caixa. Quero para quarta-feira, ao fim do dia. Tiago sentiu o sangue gelar. O projeto Omega era um monstro, um contrato internacional complexo que uma equipa inteira levava semanas a analisar. Quarta-feira? Eram precisos dados que ele não tinha, acessos que lhe seriam negados. Era uma tarefa desenhada para o fracasso. Dr. Valente, quarta-feira é um prazo muito apertado para um projeto desta envergadura e precisarei de acesso a dados confidenciais. Ricardo endireitou-se, o sorriso desaparecendo. Alves, na Óptima não falamos de problemas, falamos de soluções. Pensei que pessoas como... pensei que a tua geração gostasse de desafios. Ou estava enganado? A ameaça era clara. Mostra-nos do que és capaz. Confio na tua criatividade. Ele deu uma palmada no ombro de Tiago, um gesto que pretendia ser paternalista, mas que se sentiu como uma marcação a ferro, e afastou-se, deixando Tiago a olhar para o ecrã do computador, o nó no estômago a apertar-se ainda mais. Ao longe viu Sofia desviar rapidamente o olhar. Os 2 dias seguintes foram um borrão de trabalho frenético. Tiago mergulhou no desafio com a tenacidade que o definia. Mobilizou todos os seus contactos, usou a sua capacidade analítica ao máximo, passou horas a cruzar os poucos dados públicos que encontrou, a construir modelos, a prever cenários. Pediu ajuda à Sofia para aceder a alguns relatórios internos, mas ela, com um pedido de desculpas vago, disse que não podia, que Ricardo tinha limitado os acessos. Tiago não dormiu. Alimentou-se de café e da adrenalina da injustiça. Sabia que era uma armadilha, mas recusava-se a cair nela sem lutar. Se ia falhar,
seria a lutar, não a render-se. Na quarta-feira à tarde, exausto, mas com um relatório surpreendentemente sólido, dadas as circunstâncias, Tiago enviou o e-mail a Ricardo e preparou-se para a reunião de equipa semanal, onde sabia que o confronto seria inevitável. A sala de reuniões no último andar oferecia uma vista panorâmica sobre Lisboa, o Tejo a brilhar sob o sol da tarde. Mas a beleza da paisagem perdia-se na tensão palpável dentro da sala. Ricardo presidia no seu trono de couro, enquanto a equipa se sentava à volta da longa mesa de vidro. Quando chegou a vez de discutir os novos projetos, Ricardo focou-se em Tiago. E agora, o projeto Omega. Alves, tiveste uns dias para olhar para isto. Ilumina-nos com a tua perspectiva fora da caixa. O tom era sarcástico. Tiago levantou-se, projetou o seu resumo no ecrã e começou a apresentar. Falou com clareza, com factos, delineando os riscos, as oportunidades, as lacunas de informação e as suas recomendações cautelosas. Apesar do cansaço, a sua voz era firme. Ele tinha feito o impossível. Quando terminou, houve um momento de silêncio. Até Ricardo parecia momentaneamente surpreendido, mas durou pouco. Interessante, Alves. Muito académico. Ricardo levantou-se e aproximou-se do ecrã. Mas parece que a tua análise na sua pressa criativa deixou escapar um pequeno detalhe. Ele apontou para um gráfico de projeção de custos. Este número está completamente errado. Um erro de principiante, diria. Um erro que, se passasse despercebido, nos custaria, uns bons 2 milhões de euros. Tiago franziu o sobrolho. Aquele número. Ele tinha-o verificado dezenas de vezes. Não podia ser. Dr. Valente, tenho a certeza que os meus cálculos... Certeza, Alves? Ricardo interrompeu, a voz a gotejar desprezo. A certeza é um luxo que não podemos permitir-nos. O que temos aqui é um exemplo claro de falta de rigor. Talvez este nível de responsabilidade seja demasiado para ti. Pessoas como tu, às vezes precisam de mais tempo para se adaptar, não é verdade? O insulto velado, o pessoas como tu, ecoou na sala silenciosa. Tiago sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Ele olhou para os números. Não eram os seus. Alguém tinha adulterado a sua apresentação. Os seus olhos encontraram os de Ricardo e viu um brilho de triunfo malévolo. Depois olhou para Sofia. Ela estava pálida, a olhar para as suas mãos, evitando o seu olhar. Ela sabia. Ela tinha de saber. Dr. Valente, começou Tiago, a voz a tremer ligeiramente de raiva contida. Estes não são os números que eu submeti. A minha apresentação foi alterada. Ricardo riu-se, uma risada curta e desagradável. Alterada. Alves, não vamos começar com desculpas e teorias da conspiração. Assuma a tua responsabilidade. É o mínimo que se espera de um profissional. Ele virou-se para a equipa. Isto serve de lição para todos. Na Óptima, a excelência não é uma opção, é uma exigência. E não há espaço para erros ou desculpas. Tiago ficou ali de pé, humilhado, isolado. O olhar da equipa variava entre a pena, o desconforto e o medo. Ninguém disse uma palavra. O silêncio era uma condenação. Ele sentiu o peso de Chelas, o peso das expectativas, o peso da cor da sua pele, a esmagá-lo contra o chão de mármore polido daquela sala com vista para o rio. Pela primeira vez, a ideia de desistir não parecia uma derrota, mas um alívio. Os meses seguintes foram uma guerra fria. Tiago, em vez de desistir, entrincheirou-se. A humilhação pública tinha-lhe tirado a inocência, mas solidificado a sua determinação. Começou a ser meticuloso, a guardar cópias de tudo, a pedir confirmações por e-mail, a gravar discretamente as conversas mais problemáticas com Ricardo no seu telemóvel. Tornou-se um fantasma eficiente, fazendo o seu trabalho de forma irrepreensível, mas mantendo uma distância segura. Ricardo, por sua vez, parecia frustrado pela resiliência de Tiago. As microagressões tornaram-se mais frequentes, mais abertas. Tiago era esquecido em e-mails cruciais. As suas ideias eram ridicularizadas em reuniões ou, pior, roubadas e apresentadas por Ricardo como suas. Numa pausa para café, Ricardo chegou a dizer com um sorriso falso que Tiago devia estar habituado a ambientes mais ruidosos e que a sofisticação corporativa levava tempo a aprender. Cada comentário era uma facada, mas Tiago absorvia-as, catalogava-as, transformava a dor em combustível. Sofia mantinha-se à distância. Tropeçavam um no outro na copa, trocavam cumprimentos educados, mas a cumplicidade anterior tinha desaparecido, substituída por um abismo de silêncio e culpa não dita. Tiago via a luta nos olhos dela, mas não podia forçá-la a atravessar a ponte. A coragem tinha de vir de dentro. O grande projeto Acrópole, uma fusão internacional que redefiniria a Óptima Soluções, estava a chegar à sua fase final. Era o projeto onde Tiago tinha investido mais,
mas também onde Ricardo parecia mais determinado a eliminá-lo. A apresentação final ao CEO fundador, Dr. Afonso de Mendonça, uma figura quase mítica na empresa que raramente aparecia, e aos stakeholders internacionais estava marcada. Ricardo, claro, seria o anfitrião, mas Tiago tinha sido instrumental na recolha e análise de dados cruciais. Era a sua oportunidade de brilhar ou a oportunidade de Ricardo para o golpe final. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde, Tiago recebeu um telefonema. Era a sua mãe. A sua voz, quente e cheia de sotaque cabo-verdiano, era um bálsamo. Tiago, meu filho, como estás? Estás a comer bem? Não te mates a trabalhar, ouve o que te digo. Tiago sorriu. Estou bem, mãe, só muito trabalho. Trabalho é bom, mas lembra-te do que o teu pai dizia. Cabeça erguida, coração limpo. Não deixes que ninguém te tire o valor. Tu és Mendonça, tu és Alves. Tens força de 2 mundos. Nunca te esqueças disso. A menção ao apelido Mendonça era uma velha piada familiar, uma referência a um antepassado distante e talvez lendário. Mas naquela noite as palavras da sua mãe soaram diferentes. Cabeça erguida, coração limpo. Ele desligou o telefone, sentindo uma nova força a percorrer-lhe as veias. Ele não ia ser esmagado. Na véspera da grande apresentação, Tiago notou algo estranho. Um ficheiro-chave no servidor partilhado, um que continha as projeções financeiras mais críticas que ele tinha painstakingly construído, tinha sido acedido e modificado. O registro mostrava um acesso tardio na noite anterior, a partir do terminal de Ricardo Valente. O coração de Tiago disparou. Ele sabia o que estava para vir. Ricardo não ia apenas humilhá-lo, ia tentar destruí-lo profissionalmente, talvez até acusá-lo de algo grave. Com as mãos a tremer, mas a mente fria como gelo, Tiago fez uma cópia segura dos ficheiros originais, documentou a hora e o terminal do acesso de Ricardo e preparou-se para a batalha final. Desta vez não seria apanhado desprevenido. Desta vez ele tinha as suas próprias armas. A sala de reuniões do último andar nunca parecera tão grande ou tão intimidante. O ar crepitava com eletricidade. Os stakeholders internacionais, com os seus fatos escuros e expressões impenetráveis, alinhavam-se de um lado da mesa. Do outro, a equipa de topo da Optima. E na cabeceira, uma figura que Tiago nunca vira pessoalmente, Dr. Afonso de Mendonça. Era um homem mais velho, de cabelo branco, com uns olhos azuis surpreendentemente penetrantes e uma aura de autoridade tranquila. Ao seu lado, Ricardo Valente, no seu melhor, exalando confiança e poder. Tiago e Sofia sentaram-se mais abaixo na hierarquia, observadores silenciosos, por enquanto. Ricardo iniciou a apresentação. A sua voz era suave, persuasiva. Ele pintou um quadro brilhante do futuro da Optima com a fusão Acrópole. Falou de sinergias, de crescimento exponencial, de domínio do mercado. Foi uma performance magistral. E então chegou a hora de apresentar os números, o coração do negócio. E para nos guiar através das complexidades financeiras, temos a análise preparada pela nossa equipa, com um contributo significativo do nosso jovem talento, Tiago Alves, disse Ricardo, com um sorriso que fez Tiago sentir um arrepio. Os slides financeiros apareceram. Eram os slides de Tiago, mas distorcidos. Números inflacionados, riscos subestimados, projeções irrealistas. Era uma receita para o desastre, desenhada para parecer ou incrivelmente incompetente ou deliberadamente fraudulenta. Ricardo continuou, a sua voz agora tingida de uma falsa gravidade. Como podem ver, as projeções são extraordinárias. Talvez demasiado extraordinárias. Ele fez uma pausa dramática. Infelizmente, uma revisão de última hora revelou algumas anomalias. Inconsistências graves que, devo dizer, me chocaram profundamente. Ele olhou diretamente para Tiago, a sua expressão uma máscara de desilusão. Parece que, na ânsia de impressionar, alguns números foram ajustados. E estes ajustes, meus senhores, não são apenas erros. Eles roçam a fraude. Um murmúrio percorreu a sala. Os stakeholders franziram o sobrolho. O CEO olhava fixamente para Ricardo e depois para Tiago. Isto é extremamente grave, Ricardo, disse o Dr. Mendonça, a sua voz calma, mas carregada de peso. Tens a certeza do que estás a dizer? Absoluta, Dr. Mendonça, respondeu Ricardo com a firmeza de um carrasco. Tenho aqui os relatórios. E, infelizmente, a responsabilidade primária por estes dados recai sobre o Sr. Alves. Dada a gravidade, não tenho outra opção senão recomendar a sua suspensão imediata e uma investigação completa. Não podemos tolerar este tipo de comportamento. Ele olhou para Tiago, os olhos a dizer, acabou. Tiago sentiu todos os olhares sobre si. A humilhação, a raiva, o medo, tudo se misturou numa onda avassaladora. Ele olhou para Sofia.
Ela estava branca como cera, os olhos arregalados a tremer. Sofia, disse Ricardo, a voz afiada, tu trabalhaste de perto com o Tiago nestes números. Confirma-me, por favor, que estas foram as últimas versões que viste. Era o momento. O mundo pareceu parar. Sofia abriu a boca, um som estrangulado saiu. Os seus olhos encontraram os de Tiago, cheios de pânico e súplica silenciosa. Ela olhou para Ricardo, para o CEO. A sua carreira, o seu futuro pendiam na balança. E então ela desviou o olhar. Eu não tenho a certeza absoluta, Dr. Valente. Estava tudo a mudar muito depressa. Eu confiei. A sua voz morreu. Era uma não-resposta, uma retirada tática. Para Tiago soou como uma traição. Ricardo sorriu, satisfeito. Como podem ver, com licença. A voz de Tiago cortou o ar, surpreendentemente calma e forte. Todos se viraram para ele. Ele levantou-se lentamente, a cabeça erguida, o coração a bater descontroladamente, mas a sua expressão era de uma serenidade gelada. Com licença, Dr. Valente, Dr. Mendonça, senhores. Penso que há um equívoco que precisa de ser esclarecido. Ricardo olhou para ele com desprezo. Alves, acho que já te ouvimos o suficiente. Ainda não, interrompeu Tiago. Ele pegou no seu próprio portátil, conectou ao projetor. O que o Dr. Valente vos mostrou não é o meu trabalho. É uma versão manipulada. No ecrã, Tiago mostrou os ficheiros originais, com os carimbos de data e hora. Depois mostrou os registros do servidor, indicando claramente o acesso e a modificação feitos a partir do terminal de Ricardo Valente na noite anterior. Estes são os números reais, e estas são as provas da manipulação. A sala ficou em silêncio absoluto. Ricardo ficou pálido. Isto é absurdo, uma fabricação. Ele está a tentar desviar as atenções. Tiago continuou, a sua voz a ganhar força. Não é a primeira vez que isto acontece. Tenho documentação de meses de sabotagem, exclusão e comentários discriminatórios. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Ricardo. Comentários sobre pessoas como eu. Ele tirou o telemóvel do bolso. E tenho gravações. O pânico nos olhos de Ricardo era agora inegável. Ele gaguejou. Isto é ilegal. É uma calúnia. Tiago ignorou-o e virou-se para o CEO. Dr. Mendonça, eu vim para a Optima Soluções porque acreditava nos seus valores. Acreditei que o mérito seria reconhecido, independentemente da origem ou da cor da pele. Mas o que encontrei foi um ambiente onde o preconceito e o abuso de poder são usados para minar e destruir. Ele fez uma pausa, respirando fundo. E digo isto não apenas como Tiago Alves, o consultor júnior de Shellas. Ele caminhou lentamente até a cabeceira da mesa, parando ao lado do CEO, que o observava com uma expressão indecifrável. Tiago olhou para a sala, para cada rosto chocado, e depois fixou o olhar em Ricardo. Eu digo isto como Tiago Alves de Mendonça. O nome ecoou na sala. Mendonça. O mesmo nome do CEO. Ricardo olhou do CEO para Tiago, a sua boca a abrir e fechar como um peixe fora de água. Sofia soltou um pequeno grito abafado. Dr. Afonso de Mendonça levantou-se. Pôs uma mão no ombro de Tiago, um gesto que era ao mesmo tempo de apoio e de confirmação. O meu sobrinho, disse ele, a sua voz tranquila, mas ressoando com uma autoridade inquestionável. O filho da minha falecida irmã, que muitos de vós não conheceram, e o meu protegido. Tiago está aqui há quase um ano, a meu pedido. Não como um espião, mas como um futuro líder, a aprender a empresa de baixo para cima, a conhecer as pessoas e a cultura, a verdadeira cultura. Os seus olhos azuis faiscaram na direção de Ricardo, e parece que aprendeu muito mais do que esperávamos. O mundo de Ricardo Valente desmoronou-se naquele instante. O seu rosto passou do pânico para uma raiva impotente e depois para um vazio cinzento de derrota. Ele sabia que estava acabado. Seguranças, disse o Dr. Mendonça calmamente ao seu intercomunicador. Por favor, acompanhem o Dr. Valente para fora desta sala e do edifício. Ele está suspenso com efeito imediato. Uma investigação completa será lançada e garanto-vos, disse ele, olhando para os stakeholders, que a justiça será feita e a integridade da Optima será preservada. Enquanto os seguranças levavam um Ricardo mudo e desfeito, o Dr. Mendonça virou-se para Tiago. Estou orgulhoso de ti, meu rapaz, pela tua coragem, pela tua resiliência, e lamento profundamente que tenhas tido de passar por isto. Ele virou-se para a equipa, o seu olhar varrendo cada rosto, demorando-se um pouco mais em Sofia, que agora chorava silenciosamente. O que aconteceu aqui hoje é uma mancha na nossa história, mas também é uma oportunidade. Uma oportunidade para nos olharmos ao espelho e para nos certificarmos de que somos verdadeiramente a empresa que afirmamos ser.
Uma empresa onde o talento, a integridade e o respeito são os únicos critérios que importam. E para liderar essa mudança, ele fez uma pausa. Não consigo pensar em ninguém mais qualificado do que o meu sobrinho, Tiago Alves de Mendonça, que, a partir de hoje, assume novas responsabilidades na direção estratégica. Houve um murmúrio de espanto, seguido por um aplauso hesitante, que gradualmente ganhou força. Tiago sentiu um misto de alívio, exaustão e o peso esmagador do futuro. Ele olhou para Sofia. Os seus olhos encontraram-se por um momento. Não havia condenação no olhar dele, apenas uma tristeza silenciosa pela oportunidade perdida dela. Mais tarde, já à noite cerrada, Tiago estava no seu novo escritório, o escritório que fora de Ricardo, a olhar pela janela para as luzes cintilantes de Lisboa. O Tejo era uma fita escura, a ponte 25 de Abril um colar de diamantes ao longe. Ele tinha vencido, tinha feito justiça, mas a vitória tinha um sabor agridoce. Ele sabia que a batalha contra Ricardo era apenas uma escaramuça numa guerra muito maior. A luta contra o preconceito, contra os sistemas que o perpetuavam, era uma luta diária, travada não apenas nas salas de reuniões, mas nos cafés, nas ruas, nos corações e mentes das pessoas. Ele pensou na sua mãe, no seu pai. Cabeça erguida, coração limpo. Ele tinha mantido a cabeça erguida. O seu coração estava ferido, mas limpo. Ele era Mendonça, era Alves, e estava pronto para o que viesse a seguir. A vista do topo era vasta, mas ele sabia que o caminho à frente era longo e íngreme, e ele estava apenas a começar a subir.